trabalhadores, quando for 2 guerras mundiais, por exemplo. Tá certo? Mas, até, vocês notam uma coisa, o keynesianismo, ele procura manter, de qualquer maneira, a atividade econômica, dentro daquela equação que nós vimos aí, certo? Investindo. Uma medida keynesiana pura aqui no Ceará, teve, foi aquela, porque assim, para dar emprego, o que ele dizia? Você tem que cavar buraco, depois tapar buraco, cavar buraco, depois tapar buraco. Esse negócio do Castelão, a gente destruíram a metade do Castelão, depois estão construindo quase o mesmo metade. Medida keynesiana pura, tá certo? Resolve o problema, pode resolver, mas a médio e tanta natureza e toda teoria keynesiana é de curto prazo. O longo prazo é que traz essas crises, certo? Então, respondendo a pergunta do Dr. Osvaldo, uma medida como contraponto a uma crise em que incentiva as atividades produtivas pode ser muito melhor do que uma medida neoliberal. Por exemplo, a medida da Grécia, cortaram de um dia para outro 50% dos salários. Cortaram, o salário mínimo diminuiu 40%. Os aposentados, em termos reais, também foram, caiu o seu poder aquisitivo de 35%, até um suicídio, quer dizer, e chega aquela outra economia, como o próprio o Obama fez. O Obama não fez uma política recessiva para poder salvar os Estados Unidos, que estão agora se recuperando, tá certo? Da crise do subprime. Então a gente tem que diferenciar essas coisas. Isso, agora pergunto, destrói, vamos supor, salva definitivamente o sistema capitalista? Não, porque ele tem uma crise. É por isso que eu quero colocar aqui uma coisa que é muito importante para nós, pessoal. E que tem muito a ver também com o problema do microcrédito, o problema das cooperativas, o problema da economia solidária. Certo? Porque nós temos que ter também, para que nós possamos transformar a realidade e nos manter na realidade, nós temos que ter uma estrutura política. Companheiros, o que aconteceu nos Estados Unidos e que está acontecendo agora na Europa era para o sistema capitalista e os detentores do poder hoje, tanto político como econômico, ter sido dizimado por revoluções. Mas ele tem uma estrutura organizacional, tem uma estrutura de organização, através do Estado também capitalista, que eles podem se manter. Tá certo? Eu lhe digo uma coisa, que em outros tempos em que houve essa crise, né, surgiu a Revolução Russa. A crise de 1914, que houve Guerra Mundial, depois surgiu a Revolução Russa. Na crise de 1930 para 1939, surgiram diversos países capitalistas numa tentativa realmente de uma sociedade alternativa, o nosso socialismo real, que teve defeitos, não foram esses aqui, não foi Stalin. Mas eu quero colocar a vocês que realmente, do ponto de vista, tanto do ponto de vista lógico, como do ponto de vista histórico, é difícil a gente ter uma economia solidária e microfinanças se não com políticas públicas. Às vezes até uma política de última instância, pessoal, uma política de transferência de renda, como Bolsa Família, é quase parecido, mas resolve o problema? Não, tem que ter uma estruturação, realmente tem que ter uma estruturação, tem que ter toda uma política, sabe, de mudança, sabe, de todo o sistema de produção e distribuição de riqueza de uma nação. Nesse sentido, houve, viu, companheiros, que colocaram aqui o problema da economia solidária. Ainda no tempo que o capitalismo não tinha essa estrutura de poder que ele colocou aqui, monopolista, né? Houve tentativas, que é aquilo que o Engels com Marx chamaram de socialismo utópico, de Fourier, do Santos Dumont, e muito mais forte, um movimento muito mais forte, dentro de um contexto histórico diferente, e que o capitalismo ainda não tinha, tá certo, esse poder todo. Então é muito difícil, tá certo? Quanto à cooperativa é mais fácil. A cooperativa, pela sua própria lógica, né, ela tem vamos dizer, uma natureza de autogestão, que é a natureza de economia solidária também, tá certo? Em que todo mundo é dono e ninguém é empregado. Só aí a natureza da lógica do capital se quebra todinho por aí. E
em sendo um sistema financeiro, uma cooperativa não está contaminada, tá certo? Com a questão de ele não está num sistema em que tem a especulação também com uma das pernas da atividade do sistema financeiro. Então ele pode, nesse caso aí, a cooperativa pode incluir se manter como se mantém na Alemanha tudo, tá certo? O maior, vamos dizer assim, o que causou um poder tão grande, pessoal, no sistema financeiro, foi essa que se chama, certo? O poder do sistema de pagamento que tem o sistema financeiro. Olhe bem, ninguém vive, quem é que vive? Qual é o sistema hoje no mundo que vive sem o sistema financeiro? Por quê? Porque se ele para todo o sistema de pagamento da nação. Não para, pessoal? Quem é que não tem um cartão de crédito, tem coisa, pega a internet, compra pela internet, tudo compra. Isso é uma evolução do sistema de troca, do sistema também, da natureza do sistema de troca. Então o sistema financeiro está dentro, tá certo? Por que o sistema financeiro não pode ser destruído e os governos não logo salvando o sistema? Porque cai tudo. Porque ele tem esse poder. Por isso é que existe, e são vozes ainda pequenas, no contexto de um projeto, sabe, que possa mudar o sistema financeiro internacional, tirar, tá certo? Segmentar o banco, tá certo? Puramente bancário, de atividades bancárias, de sistema de pagamento, do banco especulativo, do banco de investimento. Separando esses dois, que hoje tem um banco múltiplo, hoje tem um banco universal que mexe com tudo. Quando o setor especulativo começa a se corroer, ele vai buscar do outro setor sadio, tá certo? Para poder pagar o setor que está sendo tá doente. Então esse poder de contágio, de contaminação, do mais ruim para o bom, é muito grande no sistema financeiro. Que uma das ideias seria você separar o sistema financeiro, certo? Separar o sistema financeiro de sistema bancário e sistema especulativo, que fique só realmente no setor imobiliário, no setor de mercado de capitais. Então é difícil nós podermos, dentro de uma estrutura em que o centro e a hegemonia capitalista, nós, sem termos poder político, tá certo? Tentar gerar uma economia alternativa, que é por causa disso. Por que os banqueiros não caíram logo? Porque eles estão em estrutura política de dominação. Se nós pensarmos a crise capitalista só do ponto de vista do economismo puro, nós não vamos sair do lugar, certo? Porque eles têm um poder político. É como dizia o Mauro Marani, que é que pensou muito sobre a América Latina. Ele dizia assim que toda a crise do sistema capitalista ela é gerada sob suas leis econômicas, mas ela é resolvida politicamente, através de uma intervenção consciente das forças para poder ter a contratendência. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, companheiros, nós que somos a maioria, nós geramos riqueza, nós geramos valores, nós temos que nos organizar, tem que ter uma organização política. Em outras ocasiões, nós não temos um sistema político que diz, olha, está aqui, eu tenho um programa de transição do socialismo para o socialismo. E realmente a gente tem que ter as bases fundamentais para isso. Certo? Um programa de transição em que a gente vai ainda conviver. Você pode ler o Estado e a Revolução de Lenin, que durante muito tempo nós temos que ver regras do mercado. Certo? Regras do mercado. Mas o mercado controlado. Mas controlado por quê? Porque a estrutura do poder, certo? Embora a economia ainda esteja na transição para a economia socialista, a estrutura do poder está sendo conduzido, está construindo uma nova sociedade. Então é preciso que a gente passe por isso, para poder, inclusive, viabilizar todas as formas de economia solidária, todas as formas alternativas de economia não capitalista. Certo, pessoal? Então eu agradeço aqui a todos vocês e eu espero que a gente, através
essa discussão tem enriquecido a nossa consciência em relação à necessidade que eu digo, é a necessidade de organização. Um povo desorganizado, como dizia o Trotsky, é a poeira da história. Os banqueiros, todos eles, tiveram um colapso tão grande, pessoal. Se fosse do ponto de vista político, moral, julgado e ético, já estariam fora do poder. Mas como eles têm estrutura política, tem poder político, né? Estão arrasados economicamente, mas nós temos como fazer, pessoal. Nós temos para quem mandar a conta, porque nós todos somos fortes de organizar. Até por isso que nós, a maioria, temos que nos organizar. Nós temos que sair do nosso casulo individualista para que nós possamos realmente ter, certo, uma movimentação, uma mobilização, uma organização em termos nacionais e internacionais, para que a gente possa ter, olhe bem, força política, senão a gente cai no economismo público, para poder funcionar a sociedade. Obrigado, pessoal. Valeu!